Você já se pegou observando a sua própria história e viu que tudo estava fora do lugar e que as coisas não estavam como você espera, como você tem trabalhado para que aconteça, tanto na área pessoal, profissional, financeira, e ficou se sentindo sozinho, frustrado, com vontade de reclamar ou talvez até reclamou de como que estava o cenário atual? Eu quero te convidar a refletir comigo nesse momento. Livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu não quero te dizer sobre o poder que Jesus tem, porque esse você já sabe. Ele pode aquietar qualquer situação. Ele pode colocar ordem em qualquer desordem. Mas eu quero te lembrar que quando nós estamos em meio ao processo para chegar no propósito, seja familiar, seja profissional, financeiro, o meio do caminho existe um processo. E em meio ao processo, as coisas não vão andar do jeito que eu e você anotamos no nosso roteiro, porque esse roteiro não é nosso, esse roteiro é de Deus. Mas em meio ao caminho, eu quero te convidar para mudar a sua perspectiva. Muda a sua perspectiva. Por quê, Aline? Porque eu também já me vi neste lugar. Eu estava na garupa da moto do meu marido, ele era meu noivo, e a gente teve um acidente de carro. Foi um acidente leve, mas quando eu olhei para a mão dele, a mão dele estava sangrando, na hora eu fiquei agitada, fiquei preocupada, vendo sangue saindo, aqueles estilhaços do carro da frente, e o errado fomos nós. Ele distraiu com um acidente na outra pista e acabou que bateu a moto. E naquele momento eu fiquei muito assustada, a mão dele sangrando no carro da frente, e aí eu tive que procurar um lugar que vendesse água para lavar a mão dele e ver a profundidade do corte. Eu queria correr para o pronto-socorro e aquela agitação toda, ai meu Deus, que situação de caos, ai que turbulência. E eu fiquei péssima, eu falei, ai meu Deus, ai Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? E fiquei super agitada. E resolveu? Não, não resolveu. Mas em um outro momento, aquele dia eu não passei de fase. Aquele dia eu não soube passar pelo processo. Mas teve uma outra experiência que o Senhor me permitiu aprender a passar pelo processo. Eu ainda hoje estou aprendendo, mas eu quero te compartilhar um dia que deu certo. E foi um momento que eu estava grávida do meu filho, Miguel, e a minha sogra, que eu amo tanto, ela quase morreu. Ela teve uma trombose pulmonar e um momento muito assustador, e eu estava no início da minha gestação. E de repente uma outra pessoa que eu amo muito, que é o meu irmão, também teve um acidente de moto, e tudo isso no início da minha gestação. Meu esposo teve que começar a dar assistência para a mãe, de ir mais no hospital, eu comecei a ficar mais sozinha. Foram momentos difíceis no meu trabalho, mas de repente eu falava com o Miguel assim: Miguel, vai ficar tudo bem, porque a mamãe está cuidando de você e Deus está cuidando de nós. Aproveita, meu filho. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração: Aline, o Miguel vai curtir a jornada. Ainda que ele passe dias difíceis, ele vai curtir a jornada, porque ele sabe que ele está protegido dentro de você. Filha, você está inserida em mim, então curta a jornada. Naquele momento, o Senhor começou a queimar no meu coração a beleza na espera, a beleza em meio ao processo, porque Jesus está no barco, porque nós estamos em Cristo. Deus, o Criador do universo, Ele poderia morar em qualquer lugar. Ele poderia morar na aurora boreal, Ele poderia morar nos Alpes suíços, Ele poderia morar lá no Chile, em tantas paisagens lindas.
mas Ele escolheu morar dentro de mim e dentro de você, para que quando do lado de fora tiver tudo fora do lugar, tiver um caos, tiver desequilibrado, fora do propósito, fora do projeto, que eu e você venhamos olhar para o cenário e curtir a jornada, entendendo que o roteirista e diretor dessa história, ele se chama Deus Pai. E Ele se importa comigo e com você. E Ele pode parar o caos a qualquer momento. Mas Ele quer que eu e você venhamos curtir o processo. Assim como um pai pega um filho, joga para o lado, joga para o outro, joga para cima, joga para baixo. E o filho se diverte porque ele confia no Pai. O Senhor nos convida a ter uma jornada de confiança nele, de confiança em quem Ele é. Porque Jeremias 29:11 diz: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós vamos chegar no final da jornada, no final viveremos a totalidade do propósito, mas em meio às dificuldades, em meio aos processos, que possamos avançar em confiança no Senhor e dependência, porque Ele não nos deixa só. Vamos orar? Querido Deus, eu quero orar com essa pessoa que está comigo. Eu não sei como está o coração, eu não sei como está a visão, mas eu quero convidá-la nesse momento a crescer na confiança no Senhor. Pai, que o Senhor venha aumentar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. Que nós possamos avançar em fé, porque a fé é dom de Deus. Então aumente a nossa fé e nos ajuda a curtir o processo, a curtir o caminho, porque nós estamos em Tuas mãos. O Senhor não saiu do barco. Obrigada, Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.